E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos continuar as nossas aulas de psicologia. Aonde nós paramos, estávamos falando sobre o mecanicismo, tá ok? Aí a gente falou sobre o nascimento da ciência e falou também sobre Descartes e Bacon, lá, tal, e o método científico. Então hoje a gente vai falar sobre os movimentos iluministas, aí depois Bonnet, o Jean e o Wilhelm, que vocês já conhecem. Vamos lá, vamos começar logo com esses caras aqui, Hume e Kant, e também sobre o romantismo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, o que o Hume acreditava? Ele acreditava na negação de algo estável e substancial que permaneça idêntico a si mesmo ao longo da diversidade de suas experiências. O que ele está dizendo? Ele está aplicando aqui a ideia de que as experiências transformam você e que você não é algo que sempre estará estável e equilibrado, vamos dizer assim. Não existe esse equilíbrio da força através da diversidade, porque a diversidade das experiências levam você a se modificar. Você não permanece idêntico. Isso aqui está entrando muito mais na visão de Heráclito do que da visão de Parmênides, tipo destruindo a visão de Parmênides sobre a ideia de que algo fica idêntico. Ele seria muito mais o efeito de suas experiências do que senhor das suas experiências. Significa que você não vai controlar as experiências que você tem, mas simplesmente você vai deixar com que elas modifiquem você a critério. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque aqui diz que são as suas experiências que definem você e já era, mano. Você não pode, por exemplo, refletir sobre suas experiências. Então, no caso aqui, reflexão sobre as suas experiências não existe, porque você é o quê? Um efeito das suas experiências. É tipo você no carro acelerado e foda-se. Você não pode parar o carro, porque isso daí significa que você é o senhor das suas experiências. Vamos lá. Somos para Hume algo que se forma e se transforma nos embates da experiência e já não podemos nos conceber como base e sustentação dos conhecimentos de nós mesmos. Então a ideia principal aqui é que são nossas experiências que nos formam e nos transformam. Ou seja, tudo se faz pela experiência que nós temos. Então não existe teoria. Então basicamente essa é a ideia dele, que tudo é pela experiência da pessoa. Não existe reflexão nenhuma. Você não pode ter uma base e uma sustentação desses conhecimentos, porque tudo é a base da experiência. Então essa é a ideia do Hume. Vamos para o Kant agora. Então Kant, ele destroçou praticamente a metafísica como as pessoas entendiam antigamente. Porque até então a metafísica, podemos dizer que é impossível de se alcançar. Então a ideia de Kant é que a metafísica ela era algo muito improvável na questão de tipo você provar. E ele levou mais a sério a questão da psicologia. Então vamos entender mais ou menos como é que era esse pensamento de Kant. Então nós temos aqui, filósofo Jena Christian, um dos primeiros kantianos, discutiu a questão relativa às dificuldades que resultam do fato de que a alma é ao mesmo tempo observador e observado, uma vez que ele é o sujeito e ele é o próprio sujeito e também é objeto da investigação. Ele assinalou, por exemplo, que mesmo a mais atenta introspecção não consegue atingir muitos fenômenos, tais como os afetos, as percepções obscuras ou rapidamente concatenadas, os processos graduais de mudança psicológica ou as primeiras fases do desenvolvimento. Isso aqui é importante para vocês perceberem que a partir daqui a mudança entre a predestinação do lado religioso está sendo tomado por uma predestinação científica. Ou seja, quando não é um, é outro. Ou seja, a ideia de liberdade que se tinha, ela foi perdendo espaço para a ideia de que você não tem liberdade por causa que você não consegue ver todos os fenômenos. Ou seja, afeto, percepções escuras, aquelas concatenações rápidas, processos graduais da sua mudança de personalidade, isso são coisas que você não consegue controlar. Logo, significa que você é escravo delas. Ou seja, existe uma predeterminação do lado científico. É a mesma coisa, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Aí é que vem a grande questão que eu já falei para vocês lá no vídeo de ilogicidade. A questão da lógica e da ilógica. Então vocês vão ver que a introspecção que ele está falando aqui faz parte da lógica. E a lógica, ela requer energia, ela requer parada, ela requer algo mais interno. E nós vemos que existem fenômenos que são mais dedicados à ilógica.
E quais são as coisas que estão dentro da ilógica? São as percepções, as ideias de emoções e a sua fixação de personalidade e o seu desenvolvimento. Isso fazem parte da ilógica. Você precisa saber o que é lógica e o que é ilógica. A ilógica, ela faz parte do quê? Do LSO. O sistema é a mesma coisa. Pronto, eu vou fazer de um jeito mais fácil que dê para todo mundo entender. A lógica seria o sistema endócrino. Então, a lógica seria o sistema, a mesma coisa do sistema endócrino do corpo. Ele é algo lento e duradouro. Ele é um processo muito mais lento e duradouro. A ilógica é como se fosse o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso ele é algo que é feito para ser mais rápido e mais prático possível. Então sempre existirá o lado ilógico, que é aquele lado mais fácil de se usar, e o lado ilógico, que depende de mais carga e algo mais duradouro sendo feito. Então você entendendo a lógica e ilógica, você entende que existe um trabalho que é feito através dos hábitos e um trabalho que é feito através de teorias. Tem uma prática e uma teoria. Não é apenas você dizer, o LSO comanda tudo, porque ele não comanda tudo, a menos que você deixe que ele comande tudo. Porque existem hábitos que você vai transformando. Mas é claro, Kant não viu isso. Você não pode reclamar. Tem muita gente que reclama do religioso. Tem cientista que reclama do religioso. Mas faz a mesma coisa. É só aquela coisa. Só inverte o sinal. Mas é a mesma coisa. Aqui nós temos a crítica da razão pura. Que é uma coisa que fez uma zoeira desgraçada. Pense numa zoeira desgraçada. Foi a briga do Kant com o Hegel. Que é a questão da histórica dialética e a crítica da razão pura, que foi uma zoeira lascada na época. Então vamos lá. Afirma que o homem só tem acesso às coisas tais como se apresentam para ele. Isso se chama fenômeno. Ele estuda apenas os fenômenos. Daí a importância da metodologia, não é não, meu amigo Kant? Então a gente não pode se aproximar que nem faz a matemática, que chegar ao próximo, a um ponto fixo em comum e tentar atualizar esse campo para chegar o mais próximo da realidade, porque para ele isso não existe. Não existe como você pegar as coisas incognoscíveis, porque não existe para ele. O máximo que a gente pode é ver os fenômenos lá e achar o que a gente acha. Porque a gente só sabe, por exemplo, a gente só sabe o cheiro de uma flor porque a gente imagina uma flor antes. Então, a gente vê, por exemplo, uma flor. A gente imagina ela dentro da nossa cabeça e a gente só sabe que ela é uma flor porque a gente imaginou antes. Então, se a gente não souber o que é uma flor, a gente não sabe o que é uma flor. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma cadeira. Se eu não tiver o pensamento de uma cadeira, não vai ser uma cadeira. Essa é a ideia principal do Kant. Que a gente não sabe o que é uma coisa sem experimentar. Isso significa que os objetos em si são incognoscíveis. Porque a gente não sabe se é aquilo. Ou seja, ele joga fora por completo a verdade absoluta. Só existe verdade relativa. Essa é a ideia do Kant. Aí depois ele fala: a soberania do sujeito, sua autonomia é uma tarefa supremamente desejável e a meta de todo esforço ético e ainda possível, mas é sempre muito problemática porque as necessidades, os desejos e os impulsos nunca poderão deixar ele ser o que é. Engraçado pra caralho você, né? Muito engraçado, filho da puta. Porque, olha a ideia do cara. Primeiramente, ele diz que não importa o que você faça. Porque não existe verdade absoluta. Você nunca vai saber as coisas em si. Beleza. Mas você tem que fazer um esforço ético para chegar ao desejável. E o desejável do quê, caralho? Vai chegar no desejável do quê? Desejável do quê? Do Estado? Ou então de qualquer coisa que deixe a gente que nem um gado, filha da puta? É o do Estado desejável, caramba? E a autonomia? Que porra de autonomia vai ter, velho? Porque se você fala que o fenômeno ele não pode ser conhecido, é a mesma coisa que você está dizendo que tanto faz, porra. Tanto faz, caralho. E você sabe muito bem que tem certos valores éticos que se você... Não pode ser desejável assim, ele é desejável, mas tem certos valores éticos, se não tiver, a sociedade vai pro escambau. Isso que, tipo, quente, caralho, porra! Aí ele fala que é sempre difícil você fazer a tarefa desejável porque você tem necessidades, desejos e impulsos. Ou seja, é o verdadeiro migué. Você quer ter autonomia, quer ser desejável, mas tem aquelas necessidades. Sabe aquela necessidade? Sabe aquele desejo? Sabe aquele impulso? Então, né? Não dá para fazer as tarefas porque você tem desejos, tá ligado? Aí vem a questão, a condição de
possibilidade. De todas as experiências, as subjetividades empíricas e particulares de cada um de nós devem aprender a viver em um mundo de incertezas e hipóteses nunca plenamente confirmadas, procurando sempre com muita dificuldade exercer o controle racional sobre seus impulsos e seus desejos e suas propensões. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é tipo o aval, é o aval para dizer, tipo... Mano, se tem que ter uma condição de possibilidade, por que a gente não inventa essa condição de possibilidade? Vamos fazer com que todas as pessoas fiquem inteligentes no futuro. Mas primeiro a gente precisa dar condição para isso acontecer. Vamos fazer guerra, vamos fazer o caralho a quatro, vamos fazer o Zeitgeist, tá ok? Porque existem as particularidades de cada um de nós e subjetividades empíricas que a gente precisa dar unissono para elas. Porque o mundo é cheio de incertezas e hipóteses que nunca serão plenamente confirmadas. Ok, beleza. Tem coisas... O mundo é de incertezas, hipóteses nunca vão ser plenamente confirmadas. Beleza, tá ok. Só que existem valores que deram certo. Existem valores que deram certo e existem hipóteses que chegam... Se não existe uma realidade com certeza, mas existem coisas que aproximam a gente de uma realidade que é mais ou menos viável. Isso no mínimo, existe uma realidade viável, que só pode se chegar através de um certo grau de mínimo criticismo. Não é preciso ser um super crítico sobre toda a dimensão da natureza, mas é preciso você estudar valores, refletir sobre valores e refletir sobre o que deu certo. Isso aqui é uma coisa que todo mundo dos negócios sabe disso, mas só que os caras ficam no mundo dos negócios. Eles nunca aplicam isso para a vida deles, aplicam isso para os negócios. Porque esse pensamento de Kant aqui vai abrir uma brecha para muita zoeira, muita fudelância. E é isso que acontece, caralho. Tipo, aqui é a porta do inferno mesmo. Se é tudo incerto, que não existe nada plenamente confiável, então eu vou mandar todo mundo tomar no cu. Porque é assim que o ser humano age. Você tem que entender que a ilogicidade, ela existe. E quando a pessoa vê que isso daqui, como o Kant está dizendo, que não tem como chegar, você não pode chegar, tal, esse tipo de coisa, você abre a margem para o quê? A fuga. Porque esse é o sentimento que a nossa mente tem mais propensão. A nossa mente tem mais propensão à fuga, porque é algo mais vantajoso para ela. E chegamos no romantismo. Aqui eles dizem que é uma evidência ao Kant. Ou seja, Kant estava certo, por quê? Porque aqui existe a potência dos impulsos e as forças da natureza e é muito superior à da consciência ou do homem como um todo. Vocês podem ver que o Kant, nos episódios anteriores, abriu a porteira e o romantismo é como se fosse a validação das teorias dele. Não é tipo por ele ter feito aquilo. Olha só a ideia. Kant é a causa. O romantismo é o efeito. Por causa das palavras e as teorias de Kant, é que o romantismo fez a zoeira fodida. Tanto o romantismo como o pós-romantismo e toda a zoeira fodida de depressão do caralho. É a mesma coisa que aconteceu antigamente. Aristóteles lá, tal, fez toda a zoeira fodida, todas as teorias, mas só que ele morreu. Não tinha ninguém pra competir com ele naquela época. Aí o que foi que aconteceu? A zoeira fodida. A zoeira fodida do período helenístico e foda-se, mano, porque não tem como competir. Então você entende que existe uma causa e um efeito. Causa e efeito. Aqui, a causa é Kant, com as teorias dele relativistas pra caralho. Aí acontece o quê? Os caras pensam. Você tem que entender que a sua mente, ela não tá ajudando você em nada. A tua mente tá pra te fuder. É isso que você precisa entender, que ela quer se fuder. Ela quer se fuder no sentido de, tipo, pra ela o mais fácil é o melhor caminho. Então se você bota uma teoria dessa, sempre vai vir na sua cabeça, mano, que, mano, se é tudo incerteza, se tem incerteza pra todo lado, pra que eu vou querer pensar, caralho? Pra quê? Se é tudo a mesma coisa, caralho, é tudo a mesma coisa, porra. Tu acha que tua mente não fala isso não, mano? Tu acha que ela quer gastar energia pensando? Claro que não. Aí trata-se de evidenciar a potência dos impulsos, mas parece que ele regularmente apresenta uma crítica à modernidade e uma nostalgia a um estado anterior perdido. Ou seja, agora a culpa é do estado anterior. Não é a culpa de Kant. Não é a culpa de Kant. Não. É a culpa dos caras que vieram antes. A religiosidade tem culpa. Mano, eu não vou nem... por hoje terminou, mano. Vamos terminar aqui com o primeiro passo do Marx. Depois vamos para Darwin e o Nietzsche. Que é aqui que começa a zoeira, mano. Quando Kant
gente fala essas coisas aqui, tem até certas coisas que eu gosto, que é a questão do imperativo categórico, é algo que é um pouco bom. Mas depois quando ele abre a boca pra falar do resto, mano, você pensa, porra, Kent, para, caralho. É tipo isso, cara. Sabe aquele cara que você gosta? Porque eu gosto muito do Kant, mano. É aquele cara que a gente gosta, mas quando ele começa com essa putaria, mano, aí você fala, não força, mano. Não força, cara. Então por hoje é só. Na próxima a gente vai continuar o romantismo, tá ok? Então valeu, até a próxima.